No início do ano, o governo federal anunciou uma taxa de crescimento do PIB brasileiro em torno de 4% para 2012. Expectativa rebaixada no meio do ano a um patamar mais realista, algo em torno de entre 1,5% e 2%. No decorrer do primeiro semestre, foram tomadas medidas para estimular o consumo. E há pouco foram anunciadas iniciativas na área de investimentos, em portos, estradas e ferrovias. E ainda há outras medidas a serem tomadas. Para falar um pouco da situação atual da economia, eu recebo agora o deputado Alfredo Keffer, PSDB do Paraná. Muito bem. Falando aqui no nosso Palavra Aberta, que também é transmitido pela Rádio Câmara FM. Deputado, quer dizer, o que eu falei, eu não saí do ABC. Ou seja, o governo falou no começo do ano, não me lembro muito bem, o ministro Guido Mantega anunciando na televisão, falando, esse ano nós vamos para 4%. A coisa vai baixando, a gente vai pondo o pé no chão, chegamos aí na faixa de 1,70, 1,60 e tanto já. Quer dizer, números mais realistas. E o governo, de início, retomou a velha estratégia, vamos estimular o consumo, né? Então tivemos várias medidas, que são medidas assim pontuais, né? São setoriais, alguns setores são beneficiados, outros não. Depois, agora, nós temos investimentos na infraestrutura. Muito bem, ótimo, aí já muda um pouco o figurino. E agora se fala em diminuição das tarifas de energia e outras medidas que me parecem são mais de fundo mesmo, e menos setoriais. De qualquer maneira, o Brasil não vive, o Brasil é meio altos e baixos, né, ups and downs, assim, quer dizer, o Brasil vive oscilando. Por enquanto nós vamos bem em termos de autoimagem, achamos que as coisas vão indo bem, né? Mas nada garante para os próximos tempos uma situação tranquila. Não temos certeza da continuidade. Exato. Qual é a sua avaliação da situação atual do Brasil em termos da economia brasileira? Faltou planejamento de médio e longo prazo. Como diz o ex-presidente Lula, nunca antes na história desse país se viveu momentos de tanta euforia econômica mundial como nós tivemos de 2006 a 2007. Navegamos, eu diria assim, num mar de rosas a nível mundial e não aproveitamos esta onda positiva que nós tivemos. Quer dizer, nós deveríamos ter nos impulsionado para a gente criar mecanismos, porque sabíamos, e todo mundo sabe que os tempos bons não são duradouros. Claro. O bem não dura para sempre, como o mal também, em algum momento, termina. Então, nós não aproveitamos aqueles 5 anos e, logo na sequência, nos últimos 3 anos do governo Lula, nós cometemos uma série de equívocos que hoje nós estamos pagando muito caro por isso. Eu cito alguns exemplos. O governo não tinha instrumentos adequados, não soube fazer poupança, gastou demais, não criou mecanismos de controle inflacionário. Então a ele interessava manter uma situação cambial com nossa moeda, o real, valorizado, o dólar embaixo, porque as commodities a nível mundial, o controle interno também é baseado pelos preços internacionais. Então, o dólar baixo fez com que o preço dos alimentos, dos principais produtos, ficassem baixos e inalterados. Isso proporcionou também um excesso de importação de produtos. Sim. Com o dólar baixo era interessante nós importarmos até carvão para fazer o nosso churrasquinho no domingo. Um absurdo. Por outro lado, isso fez com que nós diminuíssemos as nossas exportações. Então, um desequilíbrio cambial acentuado, uma taxa de juros que nós levamos muito tempo para levar num patamar administrável, como agora o governo está fazendo. Somado a uma carga tributária altíssima, ela fez com que, de fato, se freasse a economia. Apesar de termos emprego praticamente pleno e tal, não tivemos ainda abalo muito forte nisso, mas isso vai acontecer logo ali na frente. Então, esses 3 fatores fazem com que a gente perdesse mercado externo, importamos demais, o custo do Brasil se acentuou, o juro se manteve alto, isso resultou agora num crescimento repetidamente muito baixo, abaixo de 2%. O chamado voo de galinha. Na verdade, o governo já sabia que o PIB
não passaria de 2%. Ele vendeu a ideia, vendeu o marketing, dizendo que nós teríamos 4%, chegou-se a falar em 5% de crescimento do PIB. Isto é mentira deslavada. Cada dia que passa, está se caindo mais na realidade, e agora se vê que vamos terminar o ano com um PIB de 1,5% de crescimento. Esta é a verdade. Mas, deputado, quer dizer, uma coisa que me chama a atenção, quer dizer, eu li nos jornais esses últimos dias que o Brasil vem enfrentando agora, começa uma ligeira alta inflacionária. Falei, mas isso acontece sempre, baixa e sobe, isso é normal, mas o que me chamou a atenção foi que eu li ali, causada pelo preço dos alimentos. Ué, se nós somos o grande celeiro do mundo, um dos maiores produtores de produtos agrícolas, o que é que está acontecendo? Quer dizer, porque já houve... Outro dia eu estava vendo assim, o tomate me lembrou aquele chuchu da época do Delfim Neto, se não me engano, né? Foi o culpado. Lembra o chuchu? Foi o culpado da inflação. Agora o tomate... Tá... E agora a questão é do frango. Por quê? Com a quebra total, praticamente muito grande da produção nos Estados Unidos de milho e soja... Não é? O preço sobe, o Brasil exporta e falta milho aqui para produzir esses insumos para a nossa criação. Como é que a gente resolve essa questão agora? Vamos explicar isso. Há um bocado de tempo, faz vários anos, que não tem se tido uma política de estoques reguladores, né? O Estado deve manter o mercado fluindo de forma mais liberal possível. É a lei da oferta e da procura tem que prevalecer. Mas o Estado tem que participar em momentos específicos, estratégicos, quando há infortúnios de natureza, por exemplo. Quer dizer, a agricultura, por mais tecnificada que ela seja, ela depende muito, que a gente fala de São Pedro. São Pedro. Né? Quer dizer, se falta chuva, né, em algum lugar, ou às vezes chuva demasiada, você vai ter problemas de safra. E aconteceu um fenômeno interessante agora nos Estados Unidos, que é o maior produtor de milho e soja do mundo, onde a quebra da safra de milho foi equivalente a 2 vezes, veja só quanto é importante isso, a quebra da safra americana foi de 2 vezes a produção nacional brasileira. Evidentemente que isso vai impactar nos preços desse produto a nível mundial. Nós temos uma China ávida por produto, os Estados Unidos, grandes consumidores, cometeram um erro, eu não diria estratégico, mas de segurança energética. Começaram há alguns anos a transformar milho, nós aqui fazemos etanol da cana. Os Estados Unidos fazem o etanol do milho. Então, grande parte deste milho ia para a produção de etanol. Né? E agora eles estão começando a refrear um pouco essa situação. Então, os preços internacionais do milho e da soja simplesmente explodiram. Mas onde é que nós entramos nessa jogada? Na falta de um planejamento estratégico de estoques reguladores, que neste momento deveriam entrar como oferta para equilibrar o mercado, não existem estoques estratégicos do governo. Temos a sorte, veja só, que situação nefasta que nós estamos, por um lado, e positiva por outro. Nós só não temos falta absoluta desse produto importante que faz a produção de aves e de suínos, que é proteína que mais se oferta no mercado, por questão logística. Os nossos portos não conseguem embarcar todo o milho que os estrangeiros gostariam de comprar. Então ele acaba ficando no Brasil por circunstâncias de adversidade logística que nós temos. Veja só que coisa estranha. Mas existe um fenômeno. Este produto está mal colocado a nível Brasil. Nós temos um país continental. Nós temos esse milho... Tem que sair de Goiás e ir para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina. Temos o milho em Goiás e no norte do Mato Grosso, e o grande centro produtor, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, não tem o produto. Aonde é que o governo tem que entrar rapidamente com uma ação? Existe um mecanismo, chama-se PEP, Programa de Prêmio de Escoamento de Produção. É um mecanismo que o governo usa, o Ministério, através da Conab, quando o preço estaria demasiadamente barato
no lugar de produção, ele paga o frete para que o produtor receba mais. E ele pode fazer o mecanismo inverso nesse momento, com esse prêmio de escoamento de produto, pagando o frete ao consumidor. Então o produtor recebe o mesmo valor, mas ao consumidor ele barateia o insumo e barateia a produção. Se o governo não fizer isso, inevitavelmente nós vamos ter inflação de alimentos, o frango vai custar mais caro, a carne vai aumentar de preço, o óleo de soja vai aumentar. Então, há uma série de mecanismos que o governo está lento para tomar atitudes e nós vamos pagar caro por isso. Some-se um PIB baixo e uma inflação em alta, depois o governo vai ter que reconsiderar a taxa de juros e a economia vira descambo. Deputado Alfredo Keffer, nosso tempo acabou? Tá, estouramos. Mas uma última perguntinha, uma resposta rapidíssima. Quer dizer que a gente corre um risco de um peru de Natal muito caro esse ano ou não? Olha, não só o peru, como as carnes em geral, frango, nós vamos ter o alimento mais caro até que a gente tenha safras, tanto no Brasil, na América do Sul, as próximas safras, na América do Sul e na América do Norte, que possam fazer o equilíbrio disso. O governo pode amenizar a situação com atitudes proativas para o setor produtivo. Muito bem, deputado Alfredo Keffer, PSDB do Paraná, muito obrigado pela sua vinda aqui. Esse Palavra Aberta que é também transmitido pela Rádio Câmara. Nós falamos sobre isso, esse assunto é Vamos falar mais vezes. Vamos falar assim. Muito obrigado. E obrigado a você que ficou com a gente até agora.